Olá pessoal, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre a história da criptografia como um trabalho final para a disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, ministrada pelo professor Salles. Você já deve ter se deparado com uma mensagem que as suas mensagens são criptografadas de ponta a ponta no WhatsApp. Mas você sabe o que significa essa criptografia? Hoje, a criptografia de ponta a ponta ela é considerada o método mais seguro dentro de uma comunicação dentro de uma plataforma. E o que isso significa? Significa que quando você envia uma mensagem, somente o seu remetente vai ter acesso a ela. Nem a própria plataforma vai ter o conteúdo dessas mensagens à sua disposição. E já entrando nessa questão da criptografia, a gente pode pensar nela de dois formatos: as criptografias que são simétricas, onde a gente tem uma única chave, que é a nossa chave que vai ser usada tanto para criptografar quanto para descriptografar uma mensagem. Quando você envia, então você tem o seu conteúdo. Na hora que você quer enviar, a sua mensagem é totalmente criptografada, passando por alguns processos para isso. E quando ela chega no remetente, que ela vai ser descriptografada. E nesse processo, a gente está utilizando uma única chave. Já na assimétrica, que são os conceitos mais modernos, a gente já tem dois tipos, que é uma chave pública e uma chave privada. A chave pública ela vai ser utilizada para criptografar essa mensagem. Então, você quer mandar uma, ela vai ser toda criptografada, e quando ela chegar no seu remetente, somente ele vai ter a chave privada para conseguir ver aquele conteúdo. Então, a gente pode fazer uma analogia entre uma chave e uma fechadura. Somente quem tiver a chave certa e a fechadura correta vai conseguir destravar aquela mensagem. E esse conceito de criptografia, ele é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. Na Roma Antiga, já utilizavam a criptografia de mensagens, principalmente durante as guerras. Então, para poder criptografar uma mensagem e não ser interceptada por um inimigo. E uma das mais conhecidas é a cifra de César, onde a gente tem dois alfabetos, um que é o alfabeto original, que é o que a gente conhece com a ordem certinha das letras, e um que é o alfabeto criptografado. E como que a gente monta esse alfabeto criptografado? Ele é um deslocamento do nosso alfabeto original. Então a gente pode dar até 25 deslocamentos, onde cada letra, na hora que a gente colocar esses dois alfabetos um embaixo do outro, a letra do original ela vai ter relação com a letra do criptografado. Então, nessa imagem aqui, o que a gente pode ver? Houve um deslocamento de 4 casas. Então, a letra D, né, que a gente quer que seja da mensagem original, quando ela estiver criptografada, ela vai representar a letra A. Então, isso era muito utilizado durante as guerras naquele período. E já na era medieval, a gente tem um outro sistema que ele foi criado por Leon Battista Alberti, que ele é conhecido como o pai da criptografia moderna, porque o seu método ele era um pouco mais complexo do que o de César. Então, o que ele tinha? A gente tem dois discos, um fixo, que é o que fica por fora, e um móvel que fica por dentro. Então, o primeiro passo é a gente escolher uma letra do círculo de fora, que vai representar a primeira letra maiúscula da frase que você quer utilizar. Depois você vai verificar qual letra ela corresponde no círculo interno. Então, caso a gente queira escolher a letra A como a nossa letra principal, que vai ser a primeira letra maiúscula, ela vai ser representada pela letra C. E depois que a gente identificou qual é essa primeira frase que tem a nossa primeira letra maiúscula, a gente vai olhar as letras do círculo de fora com o círculo de dentro para ir criptografando, de acordo seguindo o mesmo princípio do de César. Então, eu tenho uma letra C, criptografada, vai ficar a letra B. Tenho a letra D, vai ficar M. Porém, quando você encontrar uma nova letra maiúscula, aquela letra maiúscula vai ser a sua primeira letra novamente. Então, você vai fazer como se você girasse esse círculo de dentro, então todas as suas letras elas vão mudar de novo de posição. Então isso ficava ainda mais difícil de você conseguir descriptar essas mensagens. E chegando já na era moderna, talvez um dos exemplos mais conhecidos seja a máquina Enigma, que ela foi uma máquina eletromecânica utilizada para criptografar mensagens que ela era utilizada durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães, também durante a guerra. Então, as mensagens elas eram criptografadas
E o que essa máquina fazia era embaralhar as mensagens, porque caso ela fosse interceptada, seria muito difícil fazer essa criptografia, descriptar tudo isso. E aí, a gente tem o caso mais conhecido do nosso cientista, que seria o Alan Turing, que ele fez parte de um grupo de cientistas recrutados para conseguir descriptografar, então conseguir identificar essas mensagens. Então, ele, junto com outros cientistas, eles inventaram uma outra máquina que conseguia decifrar esses códigos da Enigma de uma maneira muito mais rápida do que era feita antes, que era de forma mais manual. E após isso, a gente já tem uma das criptografias que são que é a mais utilizada, talvez, hoje em dia, que é o algoritmo do RSA. Esse foi um algoritmo criado pelos fundadores da RSA Data Security. Cada sigla significa o nome de um dos fundadores. E o que torna essa criptografia diferente é porque ela é baseada nos números primos. Então a gente vai ter a ideia das duas chaves, né? Elas vieram daí, a gente tem uma chave pública, a gente tem uma chave privada. E o que a gente vai ter? Para gerar essa chave, o algoritmo ele começa escolhendo dois números primos grandes, que vão ser multiplicados entre si. E essa multiplicação vai ser a nossa chave pública, ela vai fazer parte. Depois disso, o sistema ele vai fazer alguns cálculos com esses números, que a gente vai ter uma função de Euler, para conseguir gerar uma chave privada, que é a nossa chave que a gente quer que o nosso remetente tenha acesso. E o legal é que, embora a gente consiga multiplicar dois números primos muito fáceis, quando a gente quer fazer o caminho inverso, é muito difícil. Então, a gente ter dois primos muito grandes na hora que a gente vai multiplicar, fazer a fatoração para encontrar eles, é muito trabalhoso, ainda mais quando a gente está trabalhando com números extremamente grandes. E é por isso que torna essa criptografia tão segura, porque a chave privada vai ser você conseguir identificar quais são esses dois números primos que foram multiplicados. Então, somente quem tiver essa informação vai ter esse acesso. Então, por isso, só o seu remetente tem acesso a uma informação que ele vai colocar na sua função e conseguir scriptar a mensagem que ele precisa ver. E entrando agora também, a gente já começa, depois de tudo isso, né, a gente vê que a criptografia ela foi utilizada desde a era antiga até a era moderna com diversos avanços, e a gente está vendo agora uma criptografia já pensando na pós-quântica. Porque mesmo o RCA sendo super usado hoje, tem novos desafios surgindo que são os computadores quânticos, porque eles prometem ser muito mais poderosos dos que a gente tem hoje e eles poderiam quebrar essa criptografia muito mais rapidamente. Então, trabalhar com esses números primos de uma maneira muito rápida. Então, por isso já existem pesquisas e testes de criptografia pós-quântica, que são os novos tipos de algoritmos que são pensados justamente para isso, para resistir a esse poder computacional desses computadores quânticos. Então, eles vão usar ideias matemáticas como os reticulados, códigos de isogenias, para criar sistemas que nem mesmo um computador quântico conseguiria quebrar com uma facilidade. Então, ou seja, o futuro da criptografia ele já está sendo preparado para garantir para essas inovações que estão surgindo. E o que é muito interessante é a gente ver toda essa linha temporal até o momento que a gente se encontra atualmente no nível de pesquisa, no nível de inovação. E esse foi um pouquinho, né, da história da criptografia. Então, passando por algumas fases até o que a gente se encontra nesse momento. Essas são minhas referências. E obrigada.